Olá, seja bem-vindo ao Seu Emprego, que hoje te apresenta mais uma opção de carreira. No programa de hoje, a gente conversa com uma profissional que trabalha com os diferentes aspectos da comunicação humana. É o fonoaudiólogo. E para isso eu recebo aqui no estúdio a Raquel Loyola. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada, agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer te receber. E para a gente começar então o nosso bate-papo, o que faz o profissional fonoaudiólogo? O fonoaudiólogo é aquele que trabalha com os aspectos da comunicação. Então ele trabalha tanto com a prevenção, quanto o diagnóstico, quanto a reabilitação dos distúrbios da comunicação. É um profissional que tem uma área muito abrangente e que faz uma interface com muitas outras áreas. Por isso que é uma área fantástica e que tem muitas oportunidades de trabalho. E como que funciona o dia a dia, então? Me fala um pouquinho mais sobre a sua rotina. Bom, eu trabalho especialmente com pacientes adultos e idosos, trabalho em consultório, com ministração de palestras, dou aula também na faculdade, da Univap, no curso da terceira idade, e também dou aula na FAAP, que é um curso de pós-graduação voltado para a questão da comunicação e expressividade, que é para tentar ajudar as pessoas a terem melhorar a oratória, se comunicar melhor nas empresas, nas reuniões e com os colegas de trabalho, porque é um curso de gestão de pessoas. E quem quer trabalhar como fonoaudiólogo, qual a formação que ele deve buscar? Ele precisa ser médico, por exemplo? Não. Na verdade, a fonoaudiologia é um curso à parte, né? Ela nasceu, na verdade, de uma especialização da medicina, mas ela não é hoje uma especialização da medicina. Então, é um curso com formação de 4 anos, existem várias faculdades que você faz de fonoaudiologia e, a partir disso, você ganha o título de fonoaudiólogo, né? E aí, infelizmente, aqui no Vale do Paraíba, nós não temos faculdade de fonoaudiologia, mas na Grande São Paulo nós temos algumas faculdades. E também existe graduação, pós-graduação? Sim, existe graduação, pós-graduação nas suas diversas áreas e também a oportunidade dele se tornar especialista, porque hoje nós temos cerca de 12 especialidades. Nós tínhamos sempre 4 especialidades, né? O curso foi reconhecido em 1981, 9 de dezembro, e sempre tivemos 4 grandes áreas, que é a atuação na audiologia, na voz, na motricidade orofacial e na linguagem. A partir do momento que o fonoaudiólogo foi atuando nas suas diversas áreas, foi-se havendo a necessidade de criação de novas áreas, e aí foram surgindo então novas especialidades. Hoje nós temos as especialidades de saúde coletiva, gerontologia, fonoaudiologia no trabalho, fonoaudiologia educacional, fonoaudiologia neurofuncional, disfluência, disfagia e neuropsicologia. Todos isso são as especialidades da fonoaudiologia. E, na sua visão, dentro da nossa cidade, qual é a área mais buscada da fonoaudiologia? Qual que tem mais espaço e campos de trabalho? Olha, eu acho que São José dos Campos tem área para todas as atuações, para todas as especialidades. Na Grande São Paulo, hoje, né, no estado de São Paulo, é um estado onde a gente tem o maior número de fonoaudiólogos. Se a gente for olhar por uma pesquisa recentemente feita, o maior número de especialistas se encontra na área de audiologia, que são os fonoaudiólogos que atuam nas empresas, realizando exames periódicos, admissionais e controlando os ruídos nessas empresas com programas de conservação auditiva. Mas, apesar de ser uma área, né, muito grande, principalmente porque em São Paulo nós temos grandes indústrias, nós não temos espaço só para essas áreas. Então nós temos creches, nós temos as escolas, os hospitais, os próprios consultórios e clínicas, a televisão, que é um local onde o fonoaudiólogo também pode atuar. Enfim, todos esses locais é possível que tenha uma atuação aí que o fonoaudiólogo pode fazer o seu trabalho na reabilitação da comunicação. E como que anda o mercado, por exemplo? Tem espaço para novos profissionais? Eu acho, isso é uma pergunta muito interessante, Matheus, porque muita gente acha que fonoaudiologia, tem gente que comenta assim, mas como é que o mercado está saturado? Eu nunca acho que o mercado está saturado para fonoaudiologia, justamente pela ampla possibilidade de opções que o fonoaudiólogo pode fazer. Então ele pode trabalhar com prevenção de ruído, prevenção de problemas vocais, no caso dos professores, mas ele também pode trabalhar na reabilitação. Por exemplo, quando o paciente tem AVC, traumatismo crânioencefálico, ele pode ajudar a reabilitar. Quando nasce com algum problema, alguma síndrome, ele também atua com isso. Crianças que têm distúrbios de aprendizagem, distúrbios na escola. E além de tudo isso, troca de letras, problemas auditivos, além de tudo isso, ele também pode atuar no aprimoramento da comunicação humana, que é programas voltados, por exemplo, à televisão,
quando ele quer atuar com oratória, com a suavização de sotaque. Ele também pode ajudar as pessoas a melhorarem a sua comunicação para falar em público, para comunicar dentro do ambiente de trabalho. Então, eu penso que a fonoaudiologia hoje ela tem muita possibilidade de atuação, que talvez até muitas pessoas ainda não enxerguem isso, mas acho que o mercado não é saturado justamente pela interface que ela consegue fazer com muitas áreas. Então, o fonoaudiólogo consegue trabalhar muito bem com fisioterapeuta, nutricionista, com pedagogo, com psicólogo e ainda assim com empresários nessa parte mais empresarial, com jornalistas que tem a ver com a parte da televisão, com professores nas escolas. Então, as possibilidades são inúmeras, por isso que eu acho que tem muito mercado. E é mais abrangente do que a gente pensa, então. Exatamente. Né? Não é limitado. Não é limitado. Todo mundo pensa que o fonoaudiólogo trabalha só com problemas de fala. Né? Troca de letras, procura um fonoaudiólogo, mas é muito além disso. Por exemplo, nós atuamos com quem tem dificuldade de deglutição. Né? Então, às vezes, por ter algum tipo de engasgo ou porque está envelhecendo, o fonoaudiólogo atua. Quando tem problema na articulação temporomandibular, tem como fazer exercícios para solucionar essa questão. Queimaduras, entre outras coisas mais. Eu li até em relação à comunicação escrita. Como que funciona essa parte? Porque a gente tem essa ligação de achar que é só com a voz mesmo, por exemplo. Exato, na comunicação escrita também. O fonoaudiólogo pode atuar com as crianças no processo de aprendizagem, quando elas têm algum distúrbio na aprendizagem, por exemplo, dislexia, que é uma dificuldade da leitura, às vezes uma dificuldade específica no aprendizado, ou até déficit de atenção e hiperatividade, o fonoaudiólogo também atua. Além disso, ele também pode ajudar a aprimorar a habilidade do indivíduo a escrever. Porque a gente mexe com a comunicação, então tudo que está vinculado à comunicação é de interesse do fonoaudiólogo. Nesses 4 anos a gente estuda bastante sobre a comunicação, os aspectos neurofisiológicos, os aspectos da produção numa situação e também estudamos muito psicologia para a gente entender tudo que está envolvido com o processo da comunicação em si. E quais são os principais desafios da carreira de ser fonoaudiólogo? Os principais desafios talvez sejam justamente o fato das pessoas ainda não reconhecerem tanto. Então, acho que é muita responsabilidade nossa, enquanto profissional, a gente fazer valer a nossa atuação, a gente estar satisfeito com essa atuação e tentar mostrar e valorizar o nosso trabalho. Infelizmente, às vezes a gente percebe que tem alguns profissionais que cobram valores absurdos e impróprios, né? E as pessoas perguntam, mas a gente tem que fazer isso para sobreviver? Não, a gente tem que valorizar o nosso trabalho e entender que é um curso, um curso pesado, é um curso intenso, é um curso maravilhoso, mas que exige muita dedicação do profissional. Então, quando a gente forma, a gente também tem que valorizar para conseguir o retorno e fazer com que a profissão fique valorizada no mercado. Então, talvez hoje um problema seja esse, da valorização. O fato de não ter fonoaudiologia aqui no Vale do Paraíba, eu também acho que é uma coisa ruim, porque eu acho que faria com que o curso fosse mais divulgado, o nome fosse mais circulado, assim como a gente percebe em outras profissões. Então, acho que isso é uma pena, com tantas cidades. É uma cidade grande também. Exato, exato. E a gente percebe que tem outros cursos que estão com o mercado mais saturado, que tem várias faculdades, Mas pelo menos uma eu acho que deveria ter, para poder suprir essa demanda e essa necessidade. Eu já tive alguns pacientes que falaram, eu queria tanto fazer curso de fono, que pena que só tem em São Paulo. Então, acho que fica a dica, Sim. E, na sua visão, quais são as habilidades que o profissional tem que ter para ser fonoaudiólogo? Ele tem que amar a comunicação, e tem que principalmente gostar do outro, porque a gente lida com pessoas. Então, para ser um bom profissional, você tem que ser muito humano. É estranho, o ser humano falar que tem que ser humano, mas a gente precisa de ser empático, saber se colocar no lugar do outro, porque na nossa atuação tem alguns momentos que a gente precisa de ter muita paciência. São processos difíceis, às vezes, de recuperação, então você tem que realmente tentar ver o que o paciente está sentindo para entender por que a comunicação dele está daquele jeito. Então, eu acho que seria, sobretudo, gostar de se comunicar e ser humano. E numa questão de regulamentação, por exemplo, da profissão, o profissional, o que ele deve buscar ter para atuar? Ele precisa de um documento, por exemplo, para atuar como fonoaudiólogo? Precisa. Logo quando ele se forma, ele tem que procurar os conselhos regionais de fonoaudiologia, e aí ele paga uma taxa e ele tem a carteirinha que permite que ele atue, mas sempre regulamentado pelo órgão da região. No nosso caso, tem o nosso conselho, que é o Conselho da 2ª Região, que é esse responsável que acontece aqui em São Paulo.
E o que a gente pode, então, esperar, na sua visão, do mercado de fonoaudiólogo? Vai crescer? Eu acredito que vai crescer, porque cada vez mais a gente tem percebido que as empresas em geral, o mercado de trabalho tem exigido muito que os profissionais sejam bons comunicadores em geral. E ninguém melhor que o fonoaudiólogo para capacitar as pessoas para serem bons comunicadores. Apesar da gente estar vivendo um momento de muita tecnologia, do mundo digital está muito forte, a gente sabe que algumas coisas as máquinas não substituem o ser humano. E a principal delas é a comunicação. Então, acho que cada vez mais a gente vai ter mais oportunidade. E várias pesquisas que já foram feitas sobre os profissionais do futuro, né, quais são, profissional da comunicação sempre está muito em alta. E eu acredito que se o fonoaudiólogo conseguir se adaptar a essas demandas que o mercado vai trazendo, não tem risco nenhum da gente ficar sem profissão e sem atuação. E teve algum momento na sua carreira que mais te marcou, que você lembra, assim, algum paciente, por exemplo? Ai, tem. Bom, um dos momentos mais marcantes foi quando eu comecei a dar aula no curso de fonoaudiologia. Como eu venho de Belo Horizonte, eu dava aula lá e, para mim, participar da formação de outros profissionais sempre foi algo que encheu meu coração de alegria. É algo muito gratificante quando você consegue formar pessoas naquilo que você ama. Então, isso foi uma coisa muito especial. E uma outra, um paciente, eu trabalho muito com pacientes neurológicos, adultos, e eu atendi um paciente que tinha tido uma pancada na cabeça e ele não conseguia falar. E o nosso processo de reabilitação, a gente começou eu levava palavras, levava atividades específicas para que ele voltasse a conseguir se comunicar. Ele falava 6 línguas e tinha perdido todas elas por causa da pancada. E aí a gente foi fazendo um trabalho, e ele era psicólogo e bailarino. E eu percebi que quando ele estava dançando, ele conseguia se expressar muito melhor. Então, a nossa reabilitação foi toda dançando. Então, eu fazia terapia com ele, permitindo que ele dançasse e falasse ao mesmo tempo. Esse paciente conseguiu voltar, conseguiu recuperar todas as línguas. E aí ele conseguiu, né, depois do processo terapêutico, não é mérito meu apenas, principalmente dele, né, porque era um cérebro muito plástico, era uma pessoa que tinha um desenvolvimento neurológico muito intenso, pela própria história pregressa dele antes da doença. E isso facilitou muito essa reabilitação. Mas o fato da gente ter usado um método tão diferente, eu acho que foi o que me marcou, porque a gente tem que ser criativo. A gente tem que se adaptar ao paciente. É, né? Uma peculiaridade, então, da profissão, é se adaptar à necessidade do paciente. Exatamente. Porque isso é humanização. Isso é você respeitar o outro. É você entender qual que era a história de vida dele antes, talvez, de uma doença, para que, a partir daí, você use as ferramentas que vão motivá-lo. Não adianta eu tentar usar qualquer outro recurso que não tinha nada a ver com ele. E você vê que esses profissionais, eles estão buscando cada vez mais essa humanização? Acredito que sim. Normalmente, quem percebe que não gosta de lidar com o ser humano acaba desistindo da área. Porque não tem jeito, a fonoaudiologia lida com pessoas, né? E acho que essa é a grande beleza da área, né? Então, para a gente encerrar, eu vou pedir para você deixar algumas dicas para o pessoal de casa que está assistindo e quer se formar em fonoaudiologia. Olha, infelizmente, né, aqui em São José dos Campos e no Vale do Paraíba, nós não temos curso de fonoaudiologia, mas é um curso maravilhoso, é um curso que você aprende, você conhece sobre os mecanismos de funcionamento da comunicação, desde a neurologia, desde a motricidade orofacial, que é a forma como a gente movimenta esses órgãos para conseguir falar, a gente aprende sobre voz. É um curso maravilhoso e que, assim, se eu voltasse atrás, eu faria de novo, e de novo, e de novo, pela ampla atuação e pelo tanto que ele hoje em dia me permite a estar em diferentes frentes de trabalho. Por exemplo, eu trabalho com moda também. Por quê? Porque a moda também é uma forma de comunicação. Então, você vai vendo que a fonoaudiologia, ela te permite a você estar em vários espaços, em várias áreas, em várias vertentes, justamente pela sua multiplicidade do saber. Raquel, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço, Matheus. Prazer. Prazer é todo meu. E com isso a gente encerra mais um Seu Emprego. Eu te espero na próxima semana com mais uma profissão.